Quem são os Nefilins? A palavra Nefilim aparece poucas vezes na Bíblia, mas causa grande fascínio, debates e teorias. É frequentemente associada a seres gigantes, filhos de anjos caídos e uma raça corrompida que existia antes do dilúvio. Etimologia da palavra Nefilim. A palavra hebraica Nefilim, vem da raiz hebraica NPL, napal, que significa cair. Portanto, Nefilins pode ser traduzido como caídos ou aqueles que caíram. Referências bíblicas. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, a principal referência. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Pontos-chaves. Filhos de Deus, Bene Elohim, tiveram relações com filhas dos homens. Seus descendentes foram os Nefilins, chamados de valentes, homens de renome. Aparecem antes do dilúvio. Números capítulo 13, versículo 32 e 33. Após o dilúvio. Também vimos ali os gigantes Nefilins, os descendentes de Enaque. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Contexto: espiões de Israel relatam o que viram na terra de Canaã. Aqui os Nefilins parecem estar presentes depois do dilúvio, o que gera controvérsia. 3 principais interpretações. Interpretação angélica, tradicional judaica e cristã primitiva. Filhos de Deus, anjos caídos, anjos rebeldes. Filhas dos homens, mulheres humanas. União resultou em seres híbridos, gigantes com poderes sobrenaturais. Confirmado por livros apócrifos como o livro de Enoque. Apoiado por estudiosos da igreja primitiva como Justino Mártir e Tertuliano. Prós. Linguagem de Gênesis 6 e o termo Ben Elohim. Aparece em outras passagens. João 1,6, referindo-se a anjos, explica a maldade extrema antes do dilúvio. Contras. Jesus diz que anjos não se casam. Mateus 22,30. Argumento contra a reprodução angelical. Estranho do ponto de vista físico-biológico. Interpretação humana, linha setita. Filhos de Deus, descendentes piedosos de Sete. Filhas dos homens, descendentes ímpios de Caim. O casamento entre eles corrompeu a linhagem fiel. Os Nefilins seriam apenas homens poderosos e violentos, não seres sobrenaturais. Prós. Explica a história dentro do contexto humano e moral. Aceitável para a teologia moderna e racionalista. Contras. Não explica a palavra gigantes. O termo filhos de Deus geralmente não se refere a humanos no Antigo Testamento. Interpretação mitológica ou simbólica. A história de Gênesis 6 seria uma narrativa simbólica, talvez baseada em lendas antigas do Oriente Médio. Os Nefilins seriam figuras mitológicas, usadas para ilustrar a decadência moral da humanidade. Prós. Compatível com uma leitura crítica e literária da Bíblia. Conecta com mitos de outras culturas, os semideuses da mitologia grega. Contras. Reduz o valor histórico e literal da narrativa bíblica. Pode contradizer doutrinas cristãs tradicionais. O livro de Enoque, literatura apócrifa. O livro de Enoque, não canônico, mas influente, detalha que os Nefilins são filhos dos vigilantes. Anjos caídos. Descreve seres gigantes que ensinaram bruxaria, astrologia, armas e corromperam a humanidade. Deus os destruiu com o dilúvio e prendeu os anjos caídos. Enoque 7,2. E eles geraram filhos, e estes cresceram em altura e tornaram-se gigantes de 300 côvados. Importância. Muito usado por cristãos primitivos. Referenciado indiretamente por Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Evidência histórica e arqueológica. Algumas tradições antigas, Suméria, Babilônia, Canaã, falam de gigantes ou deuses que desceram dos céus e geraram heróis. Fósseis e construções megalíticas.
também alimentam teorias sobre seres sobre-humanos, os Nefilins após o dilúvio. Se todos morreram no dilúvio, como aparecem em Números 13? Possíveis explicações. Outro grupo de anjos caídos fez o mesmo depois. Sobrevivência genética através da esposa de Noé ou esposas dos filhos. O termo Nefilins em Números é figurado ou exagerado pelos espiões. Gigantes pós-diluvianos, como os Anaquins, não são necessariamente os mesmos Nefilins. Implicações teológicas e escatológicas. Alguns teólogos afirmam que o surgimento dos Nefilins foi um ataque satânico para corromper a linhagem do Messias. Em contextos escatológicos, finais dos tempos, alguns teóricos acreditam que os Nefilins poderiam retornar ou que seus espíritos seriam os demônios mencionados nos evangelhos. Conclusão: os Nefilins continuam sendo um mistério fascinante na Bíblia. Sua origem, natureza e propósito são interpretados de diferentes formas ao longo da história.